Olá, seja bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser uma complementação do vídeo da semana passada, onde falamos sobre o princípio do modelo interno para segmento de referências. Hoje, portanto, vamos ver o princípio do modelo interno para rejeitar perturbações e vamos ver que a ideia é a mesma. Isso depois da vinheta. Então, qual que é a ideia? No vídeo anterior da semana passada, nós estávamos interessados em seguir uma referência com um erro nulo em regime permanente. Essa referência não necessariamente precisava ser um degrau, mas poderia inclusive ser uma senoide deslocada na amplitude. Agora o que nós queremos é outra coisa. Nós queremos rejeitar completamente, em regime permanente, uma perturbação Q de S. E o que essa perturbação pode ser? Imagine que o nosso controlador aqui ele seja um microcontrolador que calcula a tensão que deve ser aplicada em um motor, a planta aqui pode ser um motor, e essa tensão ela é aplicada através de um driver de corrente contínua, se nós supormos um motor de corrente contínua. Esse drive ele pode estar sujeito a algumas perturbações, como por exemplo um offset, quando o controlador manda aplicar 3 volts, o drive aplica uma tensão um pouco diferente, digamos 3,05 volts. Então esse offset pode ser modelado, por exemplo, como um degrau unitário. Q de S é um degrau, caso a nossa perturbação seja um offset. A nossa perturbação pode ser uma interferência da rede elétrica, por exemplo, caso em que a nossa perturbação seria um seno. E no outro vídeo eu errei a expressão do seno, eu sei que é S ao quadrado mais ômega ao quadrado, e aqui em cima nós temos ômega. E essa perturbação ela pode modelar uma interferência da rede elétrica. Situação em que o controlador manda aplicar uma tensão contínua, constante ao motor, mas ainda assim há uma interferência do tipo senoidal na tensão aplicada. Então esses seriam dois exemplos para o caso de controle de motor de corrente contínua. E qual que é a ideia? Primeiro, vamos lembrar que nós podemos escrever a função de transferência do controlador como um numerador do controlador dividido por um denominador do controlador. Ou, por simplicidade, eu não vou escrever a dependência de S e vou escrever NC por DC. Já a função de transferência da planta, da mesma forma, pode ser escrita como um numerador da planta dividido por um denominador da planta. Então, vamos escrever a função de transferência de y de S para q de S. Então, vocês lembram que é o caminho direto, ou seja, g de S, dividido por 1 mais o caminho realimentado, que é c de S, g de S. Lembrando que aqui nós temos realimentação negativa e no caso da perturbação nós estamos considerando que a referência é nula. E nós podemos fazer isso, considerar referência nula, porque é um sistema linear. Então, aplicando o princípio da linearidade para avaliar a influência da perturbação, nós podemos desconsiderar a referência. Da mesma forma, quando nós consideramos a influência da referência, nós desconsideramos a perturbação, nós assumimos que ela não existia. Então essa é a função de transferência e nós vamos escrever cada parte em termos das suas expressões racionais. Então g de S é NG sobre DG, que divide 1 mais CG, que é NC DC, que multiplica NG DG. É claro que aqui nós podemos substituir esse 1 por
dC dg sobre dC dg, numerador e denominador igual é igual a 1, e isso implica em Ng sobre dg dividido por dC dg mais Nc Ng sobre dC dg. E agora nós notamos aqui que nós podemos cancelar esse dg, porque aparece no denominador das duas partes aqui, e esse dc passa para cima, isso resulta em dc Ng dividido por dC dg mais Nc Ng. E nós gostaríamos que essa função de transferência seja nula, ou seja, que não se manifeste na saída a influência da perturbação. E para essa função de transferência ser nula, tem que acontecer uma de duas coisas. Ou o denominador do controlador tem que ter o modelo interno da perturbação, então o modelo da perturbação tem que ser um polo do controlador, ou o modelo da perturbação tem que ser um zero da planta. Esse caso de zero da planta é muito óbvio, por quê? Se o modelo da perturbação for um zero da planta, ele vai ser cancelado. Quando a perturbação tentar passar por esse caminho, ela vai ser barrada, ela vai ser anulada, porque a perturbação é um zero da planta. Só que nós nem sempre vamos ter a sorte da perturbação que nós queremos rejeitar ser um zero da planta que foi dada para nós. Então, nós temos que mexer aonde nós podemos mexer, que é o controlador que nós vamos projetar. E nós vamos ter que projetar um controlador que tenha um polo igual ao modelo interno da perturbação. O que isso quer dizer? Se nós estivermos nesse caso aqui e quisermos rejeitar uma perturbação do tipo senoidal com uma dada frequência, então nós vamos precisar que o nosso controlador tenha dois polos imaginários na frequência ômega zero, sendo ômega zero a frequência da senoide de perturbação que nós queremos rejeitar completamente em regime permanente. E é claro que nós precisamos projetar a estrutura do controlador e os ganhos para que esse denominador aqui seja estável, que as raízes da equação característica estejam todas no semiplano esquerdo. Ou seja, que o sistema em malha fechada seja estável. Se o sistema em malha fechada não for estável, então a gente falhou num passo anterior do projeto, né? O controlador tem que estabilizar o sistema em malha fechada. Espero que tenha gostado. Se ficou com dúvidas, deixa um comentário. Se o conteúdo foi útil, deixa um like e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até lá!